Olá, pessoal. Vamos falar de aumentos e descontos percentuais. Aí você vai me falar, para que isso? Para tudo. Para tudo mesmo. Porque se você vai ter um emprego, dinheiro, cartão, conta em banco, essas coisas todas que envolvem a parte financeira, vai falar muito de aumentos e descontos percentuais. Coisa que a gente vai fazer na nossa vida, uma simples compra. Bom, então, se você vê lá essas manchetes de aumento, desconto, reduz taxa, compras, tudo isso vai falar sobre aumentos e descontos percentuais. E é o que eu sempre digo, né, pessoal? É importante a gente conhecer as coisas para a gente não ser passado para trás, né? Então vamos lá, já vou começar com os exemplos, porque porcentagem já é um assunto trabalhado aqui. Já temos 2 vídeos aí sobre regra, porcentagem utilizando regra de 3 e a porcentagem utilizando frações, números decimais, qualquer coisa vocês voltem lá. Bom, então nós temos já um exemplo aqui, ó. Sobre um produto importado, cujo preço era 1.500, incidiu um imposto de 35% e 7,5% de frete. Qual o total pago por esse produto, incluindo todos esses encargos? Então, eu já posso pensar que é 35% de 1.500 e 7,5% de 1.500. Eu posso fazer o percentual em cima do valor, os dois percentuais, e somar tudo no final. Mas eu também posso somar as porcentagens, os 100%, os 35% do imposto e os 7,5% do frete. Então, no total, eu teria 142% de 1.500. Então, é mais do que o total, porque é um aumento percentual. Bom, então vamos entender essas duas contas aí. 35% de 1.500 e 7,5% de 1.500. E somar no final. O mais fácil aqui, nesse momento, é fazer com fração, né? Para a gente não ter que fazer regra de 3, mas fiquem à vontade. 35% de 1.500, eu vou poder cortar esse tanto de zero, vou fazer a conta só de 35 vezes 15, 525. E 7,5 sobre 100 de 1.500, só cortar o zero de novo, 7,5 vezes 15, 112,5. O total, 1.500 mais 525 mais 112,50, 2.137,50. Mas eu também posso fazer somando as porcentagens, 100% mais 35 mais 7,5, 142,5% de 1.500, 142,5% de 1.500, fracionário de novo, cortando esse tanto de zero, 2.137,50. Aí vocês decidem qual a maneira mais fácil de fazer essa resolução, e temos outras, né? Já que a matemática é tão versátil. Bom, muito bem, cortei os zeros agora, né? Bom, então nós vamos pensar agora no desconto percentual. Um modelo de bicicleta é vendido em uma loja por R$ 1.500. Sabe-se que para pagamento à vista é concedido um desconto de 12%. Qual é o preço da bicicleta à vista? Então, eu tenho duas formas de resolver mais uma vez. Eu faço os 12% de 1.500 e subtraio no final. Ou eu subtraio a porcentagem, 100% menos 12%, 88%. Na verdade, eu vou pagar 88% do valor da bicicleta. Isso é muito importante, né? Muitas vezes a gente vai em lojas aí, tem um percentual, mas a gente não está preocupado em fazer a conta. E será mesmo que esse desconto está sendo disponibilizado? Vamos ficar atento nisso. Bom, então vamos pensar na conta. 12% de 1.500 e subtrair ao final. 12% de 1.500, 180. Corto os zeros, só 12 vezes 15. 1.500 menos os 180, porque é um desconto, 1.320. E ainda posso fazer 100% menos 12%, 88% de 1.500, porque nós estamos falando de desconto. 88% de 1.500, corto os zeros aqui de novo, vou ter 88 vezes 15, 1.320. Vocês também podem ficar à vontade em decidir qual método vão resolver. E se eu tivesse um exemplo um pouco mais complexo, né, no sentido seguinte: um investidor aplicou certa quantia em um fundo de ações. Nesse fundo, 1/3 das ações era da empresa A, 1/2 das ações era da empresa B e o restante da empresa C. Em um ano, o valor das ações da empresa A aumentou 20, os das ações da empresa B diminuiu 30 e os das ações da empresa C aumentou 17. Em relação à quantidade total aplicada, ao fim desse ano, este investidor obteve... muito complexo.
Mas eu vou dar uma dica para resolver esse tipo de exercício, até o pessoal que está fazendo concurso, o pessoal da faculdade, etc. É um exemplo que, se você trabalhar com incógnita X, você se perde, né? Muito complexo. Então vamos entender, vamos pensar num valor. E a minha dica de sempre é sempre colocar 100 reais. Porque aí a gente já está trabalhando com porcentagem, que é 100%, né? Então vamos pensar que esse investidor ele aplicou um valor fictício de 100 reais. Então eu já sei que desses 100 reais, um terço é da empresa A, um meio da empresa B e o restante da empresa C. Então vamos entender. Um terço de 100 vai ter um aumento de 20%. Esses são os dados do problema. Já na empresa B, um meio de 100 e vai diminuir 30%. E já na empresa C, quanto que sobrou? Vamos fazer uma conta rápida. O total menos um terço menos um meio dá um sexto, certo? Então é um sexto de 100 para a empresa C. E ela vai ter um aumento de 17%. Então vamos deixar claro, desses 100 reais, um terço de 100 reais tem um aumento de 20%. Um meio de 100 reais tem uma diminuição de 30%. E um sexto de 100 reais, que é o que sobrou, vai ter um aumento de 17%. Então vamos compreender isso calculando. Já ficou B aí, mas não tem problema. Então na letra A, eu tenho um terço de 100, que é 100 terços. E eu tenho que fazer os 20% desses 100 terços. Vamos fazer com fração. 20 sobre 100 vezes 100 terços, 20 terços, porque eu vou cortar só os zeros. Então, como é aumento, é os 100 terços, que era o que eu tinha, mais os 20 terços, que no final dá 120 terços, 40 reais. Então, nessa empresa A, eu tenho 40 reais. Já na empresa B, era um meio de 100 reais, que dá 50 reais, mas fazer, porque não é preciso fazer com fração. E aí eu tenho que lembrar que era uma diminuição de 30%, vou fazer 30% de 50, 30% de 50, 15 reais. Mas como é diminuição, é os 50, que era da empresa B, menos os 30%, 35. E por último, um sexto de 100, 100 cestos, e era 17% de 100 cestos. 17 centésimos vezes 100 cestos, 17 cestos. E como era aumento, eram os 100 cestos mais os 17 cestos, que no total dava 117 cestos, 19,5. Então eu consegui achar o valor dos 100 reais fictícios de cada empresa. Para a empresa A ficou 40, para a empresa B 35 e para a empresa C 19,5. Então agora eu vou pegar estes valores de 40, de 35 e de 19,50 e vou fazer uma análise a partir do tanto que eu investi. O total que eu tinha investido era 100 reais. E aí, eu não tinha colocado, coloquei agora para vocês, que tinha lá as alternativas de lucro e de prejuízo. Então, eu já sei que se eu tiver um montante mais que 100 reais, eu tenho lucro, porque passou. Mas se eu tiver um montante menor do que 100 reais, eu vou ter prejuízo. Então, se eu somar aquelas quantias, o 40, o 35 e 19,5, eu vou chegar num montante de 94,5. Ou seja, é menos dos 100 reais que eu investi. Então, no caso, eu tenho um prejuízo de 5,5, porque eu investi 100, mas agora eu só posso resgatar 94,5. Então, no total, eu tenho um prejuízo de 5,5. Isso é muito importante e às vezes não é tão levado a sério, né? Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha todo mundo entendido aí. Um grande abraço para vocês. Até mais.